Olá, alma querida. Que a paz do Cristo te envolva neste momento e que a luz dos Espíritos amigos toque teu coração enquanto conversamos. Sente-se aqui pertinho, como quem busca um conselho de alguém que só deseja seu bem. Quantas vezes nos perguntamos em silêncio, observando aqueles casais de cabelos brancos que caminham de mãos dadas depois de 50, 60 anos juntos, qual seria o segredo? Como conseguiram atravessar tempestades, enfermidades, dificuldades financeiras e até mesmo as pequenas irritações do cotidiano e ainda assim permanecer unidos, com um olhar que ainda brilha na presença do outro? Esta é uma pergunta que ecoa no coração de muitos, principalmente nestes tempos em que os relacionamentos parecem tão frágeis, tão passageiros como nuvens de verão. E é sobre este mistério que vamos conversar hoje. Não com teorias complicadas, mas com a sabedoria simples que nosso querido Chico Xavier nos transmitiu através de suas psicografias e de seu próprio exemplo de amor. Nos ensinos que Emmanuel transmitiu através das mãos abençoadas de Chico, encontramos uma verdade profunda. O casamento duradouro não é feito apenas de momentos felizes, mas principalmente da capacidade de transformar dificuldades em oportunidades de crescimento conjunto. É como uma árvore que, para crescer forte, precisa enfrentar ventos e tempestades que a fazem criar raízes mais profundas. Lembro-me de Maria das Graças, uma senhora de Uberaba que certa vez procurou Chico, desesperada porque seu casamento de 30 anos estava passando por uma crise profunda. Seu marido, Antônio, havia se tornado distante, irritadiço, e ela não reconhecia mais naquele homem o companheiro amoroso de outrora. Chico, devo continuar neste casamento que já não me traz alegria? E perguntou com lágrimas nos olhos. Chico, com aquela doçura que lhe era característica, segurou as mãos de Maria das Graças e disse: minha irmã, você se lembra de quando plantou aquela mangueira no quintal da sua casa? Nos primeiros anos ela dava poucas mangas, algumas até azedas. Mas você não a arrancou. Continuou regando, adubando, podando quando necessário. E agora, 30 anos depois, ela dá as mangas mais doces da vizinhança e uma sombra que abriga toda a família nos domingos de calor. Os relacionamentos são assim. Precisam de paciência, cuidado diário e, principalmente, a compreensão de que passarão por estações diferentes. Maria das Graças voltou para casa com aquelas palavras no coração. Em vez de cobrar mudanças do marido, começou a observá-lo com novos olhos. Descobriu que Antônio estava enfrentando dificuldades no trabalho e se sentindo menos valorizado com a aproximação da aposentadoria. Começou a criar pequenos momentos de conexão, resgatando memórias dos bons tempos, sem cobranças ou recriminações. 6 meses depois, voltou à casa de Chico para agradecer. O casamento havia se renovado, não porque os problemas desapareceram, mas porque ambos reaprenderam a enfrentá-los juntos. Este é o primeiro segredo que os casais duradouros conhecem bem. A compreensão de que o amor não é um sentimento estático, mas um ser vivo que precisa ser nutrido todos os dias. Não é aquela paixão ardente do início, embora esta possa ressurgir em momentos especiais, mas uma chama constante que aquece sem queimar, que ilumina sem ofuscar. Emmanuel nos ensina através de Chico Xavier. O amor conjugal é como uma partitura musical que o casal vai aprendendo a tocar ao longo da vida. No início, podem surgir notas desafinadas, ritmos desencontrados, mas com a prática diária, com a disposição para ouvir o outro e adaptar o próprio ritmo, cria-se uma melodia única e harmoniosa. E aqui chegamos ao segundo segredo. Os casais que permanecem juntos por décadas compreendem que o casamento é, antes de tudo, uma oportunidade de evolução espiritual. Não estamos juntos por acaso. Aqueles que compartilham o teto conosco são muitas vezes espíritos com os quais temos compromissos de outras existências. Almas que precisamos aprender a amar de forma mais elevada, superando diferenças que, em vidas passadas, podem ter nos separado.
Agenor e Amélia, um casal de Belo Horizonte que completou 65 anos de casados, contaram a Chico Xavier que o segredo da união deles era simples. Aprendemos a morrer um pouquinho todos os dias, disse Agenor com um sorriso sereno. Intrigado, Chico pediu que explicasse melhor. Morrer para o orgulho, para a teimosia, para a necessidade de ter sempre razão. Quando Amélia faz algo que me irrita antes de reclamar, pergunto a mim mesmo, isso será importante daqui a uma semana? E quase nunca é. Amélia, com os olhos brilhando, completou. E aprendemos também a ressuscitar todos os dias. A cada manhã, olhamos um para o outro como se fosse a primeira vez, buscando descobrir algo novo, algo bonito que ainda não tínhamos notado. Este casal havia compreendido uma verdade profunda. O casamento duradouro é feito de pequenas mortes e ressurreições diárias. É preciso deixar morrer o que já não serve. Ressentimentos, mágoas antigas, expectativas irreais, para que possa nascer um amor mais maduro, mais consciente. Em uma de suas psicografias, Emmanuel nos traz: o matrimônio na terra é como um cadinho divino, onde duas almas são convidadas a fundir seus metais emocionais mais diversos para criar uma liga mais forte e valiosa que os elementos originais. Neste processo, o fogo das dificuldades é tão necessário quanto o frescor dos bons momentos. Outro segredo fundamental que Chico Xavier nos revelou, através de seus mentores espirituais, é a importância da tolerância ativa, não aquela tolerância passiva que suporta o outro como quem carrega um fardo, mas a que compreende as diferenças como oportunidades de crescimento mútuo. Helena e Otávio, de Santos, estavam casados há 42 anos quando visitaram Chico em uma de suas tardes de autógrafos. Enquanto esperavam na fila, discutiam sobre qual livro comprar. Helena queria Nosso Lar, enquanto Otávio preferia Paulo e Estevão. Chico, com seu jeito brincalhão, comentou: vejo que mesmo depois de tantos anos, vocês ainda têm preferências diferentes. Otávio sorriu e respondeu: Chico, descobrimos que não precisamos gostar das mesmas coisas para nos amarmos. Helena gosta de romances espíritas. Eu prefiro os estudos históricos do Evangelho. Ela adora praia. Eu prefiro montanha. Ela é expansiva. Eu sou mais reservado. Mas aprendemos a ver estas diferenças não como obstáculos, mas como complementos. Somos como dois instrumentos diferentes tocando a mesma música. Helena acrescentou: no início do casamento, eu queria mudá-lo, torná-lo mais parecido comigo. Ele queria que eu fosse mais quieta, mais contida. Brigávamos por isso. Até que um dia, durante uma discussão sobre algo trivial, paramos e percebemos o quanto estávamos perdendo por não aceitar as diferenças um do outro. Foi como se uma luz se acendesse. Desde então, começamos a valorizar o que o outro tinha de único, em vez de tentar moldá-lo à nossa imagem. Chico, com os olhos marejados, comentou: vocês descobriram o segredo que Emmanuel tanto me ensinou. O verdadeiro amor não anula as diferenças, mas as integra em um todo mais rico e harmonioso. Não é a ausência de conflitos que marca um casamento feliz, mas a capacidade de transformar esses conflitos em oportunidades de maior compreensão. Este é um ponto crucial. Os casais que permanecem juntos por décadas não são aqueles que nunca brigam ou discordam, mas os que aprenderam a discordar com respeito, a brigar sem ferir e, principalmente, fazer as pazes sem guardar ressentimentos. Um ensinamento frequente nas mensagens psicografadas por Chico Xavier é que o casamento duradouro se sustenta em 3 pilares: respeito, admiração e gratidão. O respeito preserva a individualidade. Na admiração mantém vivo o interesse pelo outro. E a gratidão transforma até mesmo os momentos difíceis em lições valiosas. Dona Cecília, uma senhora viúva de Juiz de Fora, contou a Chico que seu marido, Sebastião, havia partido para o plano espiritual após 53 anos de casamento.
Nos últimos 5 anos, cuidei dele enquanto a doença de Alzheimer lhe roubava aos poucos as memórias, inclusive a lembrança do meu nome. Muitos me perguntavam como eu conseguia manter a dedicação e o carinho quando ele já nem me reconhecia. Eu respondia simplesmente: eu me lembro por nós dois. E cada gesto de cuidado é uma forma de agradecer pelos 50 anos anteriores em que ele cuidou de mim, mesmo quando eu não percebia. Chico, emocionado, transmitiu uma mensagem que recebeu espiritualmente naquele momento. O amor verdadeiro não está na memória, mas na essência. Mesmo quando a mente esquece, o espírito recorda. Nenhum gesto de amor sincero se perde no universo de Deus. Esta história nos leva a outro segredo dos casamentos duradouros: a compreensão de que o amor se expressa muito mais por ações do que por palavras. Os casais que permanecem unidos por décadas sabem que "eu te amo" pode ser dito de 1000 formas diferentes. Na xícara de café preparada pela manhã, na mão que segura em um momento de dor, no silêncio respeitoso, quando o outro precisa de espaço, na escuta atenta quando o outro precisa desabafar. Como dizia Emmanuel, através das mãos de Chico, não é o que se diz, mas o que se vive, que revela a verdadeira natureza do amor. O verbo amar só é conjugado corretamente quando se transforma em ação contínua. Outra chave importante para a longevidade dos laços matrimoniais é a capacidade de perdoar não apenas o outro, mas também a si mesmo. O rancor é como um ácido que corrói primeiro o recipiente que o contém. Casais que permanecem unidos compreendem que todos somos falíveis, todos cometemos erros, e a verdadeira fortaleza está em saber perdoar e recomeçar. Seu Joaquim e Dona Teresa, de Campinas, casados há 58 anos, partilharam com Chico uma experiência dolorosa que quase destruiu seu casamento. Aos 40 anos de união, Joaquim se envolveu emocionalmente com uma colega de trabalho. Embora não tenha havido traição física, estabeleceu-se uma intimidade emocional que o afastou de Teresa. Quando ela descobriu as cartas trocadas entre os dois, sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Nos primeiros meses, eu só conseguia sentir raiva e mágoa, contou Teresa. Queria que ele sofresse como eu estava sofrendo. Mas então, em uma noite de insônia, peguei um dos livros de Emmanuel e abri ao acaso. Caí exatamente em uma página que falava sobre perdão, não como um favor que fazemos ao outro, mas como um presente que damos a nós mesmos. Joaquim, com lágrimas nos olhos, continuou: Teresa me deu a chance de reconquistar sua confiança, mas não foi fácil. Foram meses de conversas sinceras, de reconhecimento dos meus erros, de compreensão do que me havia levado àquela situação. Descobri que estava buscando fora o que precisava cultivar dentro. A juventude que sentia estar perdendo, a admiração que já não percebia nos olhos de Teresa, porque eu mesmo havia deixado de me esforçar para merecê-la. Teresa completou. E eu percebi que também havia me acomodado, que havia substituído o papel de esposa pelo de mãe e dona de casa. Tivemos que reaprender a sermos um casal, a nos vermos com novos olhos. Foi como um segundo casamento, mais maduro, mais consciente. Chico, com sua sensibilidade, respondeu: Vocês transformaram uma ferida em porta. Muitos casais, diante de crises semelhantes, transformam a ferida em túmulo para o amor. Mas vocês escolheram o caminho mais difícil e mais nobre, o da reconstrução. Emmanuel sempre me diz que não há amor sem perdão, assim como não há perdão verdadeiro sem compreensão profunda. Esta história nos traz outro segredo vital: a capacidade de reinvenção. Os casais que permanecem juntos por décadas sabem que precisam, periodicamente, renovar seus votos, não apenas em cerimônias formais, mas na disposição interior de escolher novamente aquela pessoa, adaptando-se às mudanças que a vida inevitavelmente traz. Como nos ensinou Emmanuel, o casamento não é uma fotografia que amarelece com o tempo, mas um filme em constante movimento.
Não basta lembrar com nostalgia do que fomos no início. É preciso criar, a cada dia, novas razões para continuarmos juntos. Um elemento fundamental que Chico Xavier sempre destacava em suas orientações sobre o casamento duradouro era a espiritualidade compartilhada. Não necessariamente no sentido de seguir a mesma religião, mas de cultivar juntos valores transcendentes. Uma visão de mundo que vai além das preocupações materiais imediatas. Seu Oswaldo e Dona Clélia, de São Paulo, casados há 61 anos, contaram a Chico que desde o início do casamento, mesmo quando tinham pouco dinheiro e muitas dificuldades materiais, reservavam um momento do dia para ler juntos uma mensagem edificante e fazer uma prece em família. Não importava se estávamos cansados ou se havia problemas a resolver, disse seu Oswaldo. Aquele momento era sagrado. Ali renovávamos nossas forças e colocávamos nossas dificuldades em perspectiva. Dona Clélia acrescentou: criamos nossos 5 filhos assim, com a certeza de que não estamos sozinhos, de que há um propósito maior em nossas vidas e em nossa união. Quando entendemos que o casamento não é apenas um contrato social, mas um compromisso espiritual, encontramos forças para superar os momentos difíceis. Chico, com aquele sorriso acolhedor, comentou: Emanuel sempre me diz que o casamento mais forte é aquele em que os cônjuges caminham de mãos dadas, não apenas nas estradas da terra, mas também nas direções do céu. Quando 2 corações se unem, não apenas para compartilhar um teto, mas para evoluir juntos como espíritos imortais. Criam-se laços que nem mesmo a morte consegue romper. Esta dimensão espiritual traz outro segredo importante: a compreensão de que o casamento é uma escola de amor, não apenas para os cônjuges, mas para todos que os cercam. Filhos, netos, amigos, todos aprendem através do exemplo silencioso de um casal que demonstra no dia a dia o que significa amar com maturidade e sabedoria. Dona Aparecida e seu José, de Ribeirão Preto, contaram a Chico que seus 57 anos de casamento não foram fáceis. Enfrentaram a perda de um filho, dificuldades financeiras severas, e por 2 vezes José precisou recomeçar a vida profissional do zero. Como conseguiram permanecer unidos com tantas provações? Lhe perguntou Chico. Seu José respondeu: descobrimos que as dificuldades eram como o vento forte para uma pipa, pareciam querer nos derrubar, mas na verdade nos faziam voar mais alto, desde que estivéssemos bem amarrados um ao outro. Cada problema enfrentado juntos fortalecia nossa confiança mútua. Dona Aparecida, com um olhar sereno, completou: e percebemos que nossa união não era apenas para nossa felicidade pessoal. Nossos netos nos dizem que, ao nos verem juntos depois de tantos anos, acreditam que o amor verdadeiro é possível. É como se nossa história servisse de farol para eles, mostrando que vale a pena persistir, que o amor maduro tem uma beleza diferente, mais profunda que a paixão dos primeiros tempos. Chico transmitiu então uma mensagem que recebeu naquele momento. O casamento duradouro é como uma árvore antiga no centro de uma praça. Oferece sombra e inspiração para muitos que nem imaginamos. Cada casal que mantém acesa a chama do amor, após décadas de convivência, torna-se um ponto de luz no mundo, demonstrando que, apesar de todas as dificuldades, é possível construir uma relação baseada em valores perenes. Não posso deixar de mencionar outro elemento fundamental que Chico Xavier sempre destacava: a importância do bom humor e da leveza no relacionamento. Os casais que permanecem juntos por décadas aprendem a não levar tudo tão a sério, a rir de si mesmos, a encontrar motivos para sorrir mesmo em situações adversas. Seu Geraldo e Dona Iracema, de Bauru, casados há 54 anos, eram conhecidos pelo bom humor que mantinham um com o outro. Contaram a Chico que tinham um ritual peculiar. Quando começavam a discutir por algo trivial, um deles dizia tempo, como em uma partida de basquete.
Paravam a discussão e cada um tinha que contar uma piada ou fazer algo para fazer o outro rir. É impossível manter a raiva quando se está rindo, disse seu Geraldo. Muitas vezes, no meio de uma piada, já nem lembrávamos por que estávamos discutindo. Dona Iracema acrescentou. E criamos também o que chamamos de prêmio da discórdia. A pessoa que começou a discussão tem que preparar o doce preferido do outro. Resultado: às vezes começamos pequenas discussões de propósito, só para ganhar um doce. Chico, rindo com gosto, comentou: Emanuel sempre me diz que o sorriso é a flor da alma. Um casamento onde se cultiva o bom humor é como um jardim florido mesmo no inverno. As dificuldades da vida são inevitáveis, mas a maneira como as enfrentamos faz toda a diferença. Esta capacidade de manter a leveza, mesmo em momentos difíceis, nos leva a mais um segredo dos casamentos duradouros: a resiliência. Não aquela resistência rígida que se recusa a mudar, mas a flexibilidade da árvore que se dobra ao vento forte sem quebrar. Dona Luzia e seu Roberto, de Juiz de Fora, casados há 59 anos, compartilharam com Chico uma lição que aprenderam cedo no casamento. Quando nos casamos, tínhamos uma visão romântica e idealizada. Achávamos que o amor resolveria tudo magicamente. Nas primeiras dificuldades, ficávamos desapontados, como se algo estivesse errado. Até que um amigo mais velho nos deu um conselho que mudou nossa perspectiva. Não esperem que o casamento seja sempre maravilhoso. Haverá dias difíceis, semanas difíceis, às vezes até anos difíceis. O segredo não é evitar essas fases, mas atravessá-las juntos, sabendo que depois da chuva o sol volta a brilhar. Roberto continuou. Esta visão mais realista nos ajudou muito. Quando vieram as dificuldades, em vez de nos perguntarmos por que isso está acontecendo conosco, passamos a perguntar o que podemos aprender com isso. Como podemos atravessar esse momento juntos? Essa mudança de perspectiva fez toda a diferença. Chico, pensativo, respondeu: vocês descobriram o que Emanuel chama de amor lúcido. Aquele que não se baseia em fantasias, mas na aceitação da realidade como ela é, com suas luzes e sombras. O casamento não nos isenta das dificuldades da vida, mas nos oferece a bênção de não precisarmos enfrentá-las sozinhos. E assim, chegamos ao segredo talvez mais profundo dos casamentos duradouros: a compreensão de que o amor verdadeiro não é um sentimento passivo, mas uma escolha ativa que fazemos todos os dias. É decidir cada manhã que aquela pessoa ao seu lado, com todas as suas qualidades e defeitos, é a pessoa com quem você quer compartilhar mais um dia de sua jornada, como nos ensina Emanuel através de Chico Xavier. O amor conjugal duradouro não é aquele que sobrevive apesar do tempo, mas o que se renova através dele. Não é um tesouro que guardamos com medo de perder, mas uma semente que plantamos todos os dias. Regamos com gestos de carinho, adubamos com compreensão e que nos surpreende constantemente com novos frutos e flores. Alma querida, ao finalizar nossa conversa, quero deixar contigo esta mensagem de esperança. Se estás construindo um relacionamento, saiba que os desafios que enfrentas não são sinais de fracasso, mas oportunidades de crescimento. Se já estás em uma união de muitos anos, celebra cada pequena vitória, cada obstáculo superado juntos, pois representam capítulos preciosos da história que estás escrevendo a dois. E se porventura experimentaste a dor de uma separação, lembra-te que não existem fracassos na matemática divina, apenas lições que nos preparam para novos aprendizados. O amor verdadeiro não conhece cobranças nem arrependimentos, apenas aceita o que foi vivido com gratidão e segue em frente. Mais sábio e mais forte, que a luz do entendimento toque tua consciência, como o sol toca o orvalho da manhã, transformando gotas simples em pequenos diamantes de luz. E que em teu coração floresça a compreensão de que amar é, acima de tudo, um exercício de liberdade, a liberdade de escolher a cada novo dia, ser um pouco melhor do que fomos ontem, para aqueles que caminham ao nosso lado.
Se esta mensagem tocou teu coração, leva contigo esta reflexão. O amor duradouro não é um destino que alcançamos, mas um caminho que construímos passo a passo, dia após dia, com paciência, perdão e a certeza de que cada gesto de bondade, por menor que pareça, ecoa na eternidade. E assim, meu irmão, minha irmã de luz, te deixo com uma prece silenciosa para que encontres em teu próprio coração as respostas que procuras. Porque o segredo dos casais que permanecem juntos por décadas não está em fórmulas mágicas ou técnicas sofisticadas, mas na simplicidade profunda de dois seres que decidem crescer juntos, aprender juntos e, acima de tudo, amar juntos, não apenas nos momentos de alegria, mas especialmente nos desafios que a vida inevitavelmente traz. Que a paz do Cristo te acompanhe hoje e sempre. E que possas dizer ao final de tua jornada: amei e fui amado. E isso fez toda a diferença.